Uhum. Então, eu comecei com inglês, depois do inglês eu fui estudando e fui para o espanhol, depois do espanhol eu fui para o francês, do francês eu estudei o alemão e o italiano, e estou aprendendo, fazendo umas noções básicas de latim também, para poder entender um pouco mais do meu idioma. Muita coisa, hein? É Muita mais ou coisa. menos assim. Você sabe, ou seja, você sabe inglês, né? Você é fluente no inglês, sabe espanhol, é fluente no espanhol, sabe francês e também é fluente. E aí depois começou a estudar alemão e agora italiano, certo? Certo. Uhum. E também está estudando um pouco sobre o latim, né, que você me comentou. Isso, noções básicas. Noções básicas. Agora, a pergunta que não quer calar. Para que aprender tantos idiomas? No meu aprendizado do idioma, eu acho que a coisa mais importante é justamente esse fator da funcionalidade. Então, por exemplo, eu tento sempre fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu atribuo a parte religiosa como uma parte muito importante na vida de uma pessoa. Então, é importante ler a Bíblia, mas também para mim é importante, por exemplo, falar outros idiomas. Então, o que eu faço? Através do estudo da Bíblia, eu tenho a possibilidade de poder fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu não negligencio a parte religiosa, mas eu também não negligencio a parte do aprendizado do idioma. Então, quando eu pego a minha Bíblia e quando eu leio a Bíblia, por exemplo, ou quando eu escuto ou vejo algum canal de fora, então isso daí é como se a recompensa que eu estivesse recebendo, eu estou recebendo agora, não Uhum. é a longo prazo, entendeu? Eu não preciso desenvolver e ser muito minucioso, igual como eu fui com o inglês. No inglês, é como se eu não tivesse me preocupado de mergulhar e de viver aquela realidade. Hoje em dia eu já não vejo com tanta rigidez o aprendizado dos outros idiomas, e isso me faz assim me sentir um pouco mais livre para poder Uhum. me desenvolver cada vez mais. Então, para mim é importante Uhum. objetividade e Entendi. envolvimento com a tua meta. Então, se tivesse como resumir é, essa pergunta que eu te fiz, né? Para que aprender tantos idiomas, né? Quais são as vantagens e tal? Por que você acha importante? Eu poderia resumir ela nessa frase para que você se sinta mais livre? Sim, com certeza, com certeza. Uhum. Legal. Qual desses idiomas que você aprendeu, assim, você achou mais difícil, mais complexo? Eu acho que eu acho que foi o inglês justamente pelo fato de eu ter me aprofundado muito e ter estudado esse idioma através de métodos que são mais convencionais, né? Uhum. Quando eu falo sobre funcionalidade, de você ter um objetivo em relação ao idioma, então quando você pega e entra num canal de YouTube, por exemplo, para cada um desses idiomas, eu tenho um canal que eu utilizo para Uhum. poder me familiarizar muito mais com o idioma. Então, que você, ao mesmo tempo que você estude e você também brinque com os idiomas, e você simule uma certa imersão nesse idioma. Entendi. Se você pudesse dar um conselho hoje para um aluno de idioma, seja lá qual for o idioma, seja ele, né, qual for o idioma, que conselho você daria? Primeira coisa, não espere muito para poder fazer essa imersão. Às vezes o aluno ele tem essa impressão de que ele precisa primeiro desenvolver, ele aprender muito a gramática para poder desenvolver e para poder falar. Hoje em dia não. Faça test drives, amostra grátis em relação ao seu próprio aprendizado. Então estuda um pouquinho, depois veja vídeo ou assista filmes, assim, de uma forma totalmente descompromissada, né? Para você, porque através de assistir filme você tem tanta coisa que você aprende, tipo o ritmo com que as pessoas falam, ou de repente a forma como as pessoas falam. Então é como se deixasse com que o idioma ele entrasse dentro de ti e causasse as impressões que tu vai sentindo com o aprendizado. Claro, claro. A gente tem que usar todos os sentidos para a aquisição do idioma, né? Por exemplo,
eu creio que a linguagem não é apenas a fala, não é apenas a fala. A linguagem são gestos também que você faz com a mão, com o olhar, né, com o corpo. E você poder ver isso, né, vai tornar o processo de aprendizagem bem mais fácil. Você acha que é necessário sair do país para aprender um idioma ou não? Na O que você verdade, pensa nisso? a minha experiência na época e naquele contexto me dizia que sim. Só que hoje em dia, pelas possibilidades e os recursos que as pessoas têm, eu verifico e acompanho outros canais do YouTube e Uhum. verifico que as pessoas estão desenvolvendo uma fluência talvez até muito melhor do que se elas tivessem a oportunidade de fazer um intercâmbio. Legal, legal. É É, como se, por exemplo, quando você faz um intercâmbio, você está buscando um ambiente que seja totalmente diferente daquele seu. Então, você está uhum. tentando se utilizar de uma metodologia que é própria. Só que hoje em dia, por exemplo, você pode estar no conforto da sua casa, assistir vários filmes, assistir entrevistas, acompanhar vídeos do YouTube. Então, você pode criar um ambiente onde você pode melhorar o teu conhecimento no idioma sem sair da tua casa. Contanto que ele tenha contato com o idioma todos os dias, né? É imprescindível para a aquisição de um segundo idioma. Do meu ponto de vista, eu acho que sim, sabe? Que é como a aquisição da língua materna, né? Uhum. Quando você é bebezinho, você escuta todos os dias o seu papai e sua mamãe lá falando com você. Por mais que a gente saiba que as crianças não entendem, mas a gente fala com elas, né? E eu acho assim que é imprescindível esse contato com o idioma todos os dias, para você conhecer, né, o sistema de sons de da língua que você está aprendendo e tal, se familiarizar o quanto antes para depois começar a reproduzir, né? A única diferença das pessoas que saem daqui para aprender em outro lugar o idioma é porque lá eles vão ter contato todos os dias, querendo ou não. Uhum. E Sim. aqui você tem que procurar isso, né? Você tem que correr atrás, Uhum. você tem que dedicar tempo a isso, a Uhum. praticar a sua audição, a ter contato com o idioma, né? Eu acredito que a parte da dedicação que tu tanto estás falando e de você se empenhar em alcançar um determinado objetivo, ele é a parte muito mais importante, né? Porque, Uhum, por exemplo, a tecnologia, hoje em dia, ela te possibilita a desenvolver o aprendizado, ser poliglota, por exemplo, uhum, mas, ao mesmo tempo, a tecnologia ela pode te jogar outros obstáculos. Por quê? Porque você acaba se acostumando com outras coisas, por exemplo, com gastando tempo com outras coisas que não vão fazer tu desenvolver no idioma. uhum, Né? Na verdade, é assim, quando a gente estuda inglês aqui no Brasil, a gente pensa que ele é suficiente tudo aquilo que a gente aprende. uhum, Então, para mim, a oportunidade de poder fazer um intercâmbio seria uma possibilidade de poder aprimorar tudo aquilo que eu aprendia. Então, eu escutava muito o que as pessoas tinham para dizer em relação a como é que era a realidade do outro lado, como é que era viver num país estrangeiro, só que eu não tinha tido a minha própria experiência. Então, o que eu queria era colocar à prova tudo aquilo que eu tinha aprendido e todos os meus conhecimentos do idioma. Então, eu vivi um momento assim muito ímpar na minha vida, onde eu tive possibilidade de poder me lançar e para início de conversa era só para fazer um intercâmbio de 3 anos, não, de um ano, né? uhum. Mas aí depois eu acabei ficando 1 ano e 3 meses, depois eu acabei estendendo e conhecendo outros países. Muito legal, Francisco, compartilhar esse momento com você. A gente conversou mais de meia hora já. O tempo passa voando, né? Quando a gente conversa sobre idiomas. E eu realmente te admiro muito porque não é fácil você saber tantos idiomas, né? Se comunicar com tanto sistema de sons, né? E o meu objetivo é continuar estudando. Quando eu te vejo, eu me sinto cobrado, sabe? Ai, ai. Mas é isso aí, cara. Você é uma, é um, você motiva, né? Quando as pessoas conhecem a sua história, e sabem do que você
do que você tem e conquistou, isso serve de motivação para as pessoas, sabe? Porque a gente não está falando de um segundo idioma, não está falando de 2 idiomas, a gente está falando de 5 idiomas, né? Aquisição de 5 idiomas. E foi é muito legal, né? Conhecer uma pessoa assim tão próxima, né? Tão próxima, às vezes na cidade, que pode transmitir tanto para a nossa caminhada de aprendizagem. David, deixa eu só terminar com uma coisinha aqui que eu fiquei pensando. É assim, Uhum. quando você vem ao mundo, você não está sozinho e você não está livre de um contexto. Então, é como se você está no mundo e automaticamente você tem possibilidade de poder adquirir um patrimônio teu. Por quê? Porque você faz parte, você é humano. Uhum. Então, tem todo um conjunto de heranças e oportunidade de desenvolvimento que a cultura te possibilita. Então, nessa cultura brasileira, a gente tem várias coisas de diferentes nacionalidades. Tem um pouco de italiano, através das palavras que às vezes a gente utiliza, tem um pouco do francês, tem um pouco do inglês, tem um pouco do italiano. Então, quando você tem essa possibilidade de poder aprender e fazer uso desse patrimônio, que é um patrimônio humano, que os idiomas são um patrimônio, é como se você começasse a fazer uso de uma coisa que é sua, que faz parte de cada uma das pessoas. Agora, Legal. desde que elas também queiram se apropriar desse patrimônio e dessa herança, que cada um de nós temos. Agora, a gente só precisa se esforçar um pouquinho. Entendi perfeitamente a sua colocação. A gente não pode ver o idioma como sendo propriedade de outros povos, né? De outros lugares. Nossa, excelente essa ideia, é isso aí. Não, gostei muito dessa nossa conversa, Francisco. Eu acho que a gente deveria conversar mais vezes em relação a isso. A gente pode marcar outras lives, né? E se você estiver de acordo, claro. E é isso aí, meu irmão. Continue estudando, continue pegando firme. Eu também vou continuar aqui, sabe? E sempre quando eu tiver alguma dúvida ou outra, eu vou lá contigo, porque eu sei que você tem muito a oferecer. Beleza, então só agradecendo a oportunidade aqui e para os nossos internautas, bom estudo.